Bom dia, gente. Que hoje, terça-feira, seja um dia de boas notícias. Que a graça do Senhor te envolva, que a glória de Deus te surpreenda, que o amor do Pai te constranja e que verdadeiramente seja um dia abençoado para todos nós. Amém? Hoje a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi algo que eu tenho vivido todos os dias e eu acredito que você também, se parar um pouquinho para pensar, vai entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Que quanto mais perto de Jesus, quanto mais a gente busca estar perto de Jesus, mais a gente nos vê com olhos de verdade, com olhos que você se autoanalisa. Quanto mais perto de Jesus, você vê o tanto que cada um de nós, né, nas suas particularidades, o quanto que eu sou feio, falando, né, de forma de personalidade, de caráter, o tanto que eu preciso da graça de Deus, o tanto que eu preciso da misericórdia do Pai, o tanto que eu chego mais perto dele, mais eu me enxergo como uma pessoa que precisa da misericórdia do Senhor. É como um sol, um dia de sol, um dia tá tão ensolarado que se você procurar sair da sombra, porque quando o sol está muito forte, a gente quer ficar embaixo de uma árvore ou quer procurar uma sombra. Mas se você resolver olhar para o sol e decidir estar perto do sol, sentir o calor do sol, rapidamente você vai ver que você vai precisar tirar ali aquele casaco, você vai precisar colocar uma roupa mais leve. E é dessa forma, quando a gente está cada vez mais próximo do Senhor, que a gente sente o calor do Pai, que a gente sente a luz do Senhor sobre os nossos olhos, cai as escamas dos nossos olhos e a gente repara que verdadeiramente nós somos como trapo de imundícia as nossas obras. A gente vê que verdadeiramente nós precisamos todos os dias ser moldados, né, com a graça do Senhor, precisamos das misericórdias de Deus. Quando estamos perto de Jesus, a gente vê que até o nosso tom de voz incomoda, precisa ser tratado o tom de voz, precisa ser tratado o jeito de olhar, precisa ser tratado o jeito de falar. Tudo isso a gente consegue perceber quando a gente está perto, cada vez mais perto daquele que é perfeito. A gente consegue enxergar nossas imperfeições. Porque quando estamos longe de Jesus, a gente se acha bom demais. A gente se acha que os meus estudos são suficientes, a gente acha que a nossa beleza está perfeita, a gente acha que tudo em nós é maravilhoso. Mas quando a gente começa a chegar perto do que é perfeito, do que ele é, a gente vê quão bom é estar na presença dele, porque a gente sabe que ele é o dono do perdão, ele é o dono da misericórdia, ele é o nosso dono, então ele derrama sobre nós o perdão. O Espírito Santo traz, né, o convencimento do arrependimento. A gente olha para ele como um modelo, a referência perfeita, e a gente se acha tão pequeno e quer o quê? Melhorar todos os dias na presença do Senhor. Nós devemos pedir: Senhor, arranca de nós isso e dá-me isso. Quanto mais perto de Deus a gente fica, mais ele tira de nós o nosso eu e põe um pedaço dele. Consegue entender? A gente precisa nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios dele. Mas a gente só vai esvaziar daquilo que a gente consegue perceber. Eu não posso falar para o Senhor: Senhor, eu vou me esvaziar de tudo que há em mim. A gente precisa tratar com o Senhor com detalhes. Ele trabalha conosco com detalhes. Então, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor nos faz enxergar o que eu preciso tirar de dentro de mim. Quanto mais estou perto dele, eu percebo que a minha arrogância está incomodando, que eu descobri o teor, né? Eu descobri a quantia, a porção de arrogância que eu tenho e está me incomodando. Aí sim foi porque eu estive perto do que era perfeito. Aí eu falo na minha oração: Senhor,
Arranca de mim essa arrogância e me dá a tua porção de humildade. Aí eu me esvaziei da arrogância, aí sim ele me enche de humildade. Consegue entender? O tratamento de Deus conosco é detalhado, é genuíno, é poderoso. Então a gente precisa estar caminhando para perto de Jesus. Para cada passo que a gente dá para perto dele, a gente auto nos analisamos, a gente se sente incomodado, o Espírito Santo vai falando aqui dentro de nós: ei, esse tom de voz está mal, esse tom de voz precisa ser mudado. Aí o que é que eu vou fazer? Se eu detectei, se o Espírito Santo detectou isso em mim, em oração eu vou falar: Senhor, arranca de mim esse tom de voz que está ruim, esse tom de voz está mal. Dai-me a tua porção de mansidão, dai-me a tua porção do tom de voz agradável. Então me esvaziei do meu tom ruim e ele me encheu do tom de voz agradável, das águas tranquilas, a voz do Senhor que é maravilhosa. Tudo isso é um caminhar com Deus, tudo isso é um tratar com Deus. Nós nunca vamos chegar na perfeição a ponto de não querer precisar mais estar perto dele, porque eu já sou tão igual a ele que eu não preciso mais dele. Não. A nossa caminhada com Jesus é diária, todos os dias ele quer nos moldar, todos os dias ele quer nos capacitar. Todos os dias o Espírito Santo trabalha dentro de nós para que a gente possa ser mais parecido com o Filho Jesus. Olha só essa passagem na Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante, diz assim: E Jesus, passando adiante, viu dali assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Jesus, ele queria ficar perto dos pecadores, dos fariseus, das prostitutas, ele queria estar perto das pessoas arrogantes mesmo, ele queria estar perto de gente assim, porque ele sabia que a perfeição dele podia nos constranger a ponto da gente querer ser como ele e não querer mais ser aquela pessoa ruim que eu era. Consegue entender? Ele fazia questão de sentar na mesa com pecadores, publicanos, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com esses publicanos e pecadores? Ninguém entende porque Jesus, quer verdadeiramente essas pessoas que ninguém quer. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha só esse amor de Jesus, olha o plano de Jesus. Ele veio para nós, pecadores, todos nós somos falhos, todos nós erramos todos os dias. Por isso que todos os dias nós necessitamos da misericórdia de Deus. E ele é tão bom que a tua palavra diz que pela manhã são renovadas as misericórdias do Senhor. Todo dia que nasce um dia novo, ele renova uma porção de misericórdia. Porque ele sabe que nesse dia, se a gente se achegar ao que é perfeito, se a gente se achegar a Jesus, a gente vai pedir misericórdia para que ele mude, para que ele tire de nós algo ruim e que coloque algo dele de bom em nós. Consegue entender? Que essa caminhada com Jesus seja diária mesmo, que todos os dias a gente busque pela misericórdia dele, que todos os dias a gente estar mais perto dele, possa reconhecer, se arrepender dos maus caminhos, se arrepender daquilo que o Espírito Santo está te alertando, está te mostrando, e que verdadeiramente a gente possa declarar: Senhor, tira de mim esse mal que eu detectei e dai-me para mim uma porção do Senhor nova sobre a minha vida.
Amém? Que possamos todos os dias ser renovados pelo poder, amor e graça do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia e sua semana.